Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais uma aula do YouTube. Nessa aula, nós vamos tratar equação fundamental da contabilidade. Eu vou passar com você nessa aula pelo conceito de patrimônio, vou te explicar o que é o patrimônio, vou te mostrar como nós organizamos o patrimônio no balanço patrimonial, essa composição de patrimônio dentro do balanço patrimonial. Vou trazer para você a composição técnica do balanço patrimonial e chegamos, por fim, na equação fundamental da contabilidade. Tá? É uma aula rápida, uma aula curta, mas traz informação importante relacionada à equação. Concluímos essa aula resolvendo uma questão de prova. Vamos, então, ao conceito de patrimônio. O que é o patrimônio, né? Patrimônio, pessoal, é o conjunto de bens, direitos e obrigações que pertencem a uma entidade, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, e muito importante, esse patrimônio deve ser avaliado economicamente. Então, se eu consigo atribuir valor, eu registro esse patrimônio e registro onde? Registro no balanço patrimonial. Balanço patrimonial é a demonstração responsável por expor a composição desse patrimônio. Então, é aqui no ativo que eu vou registrar os meus bens e os meus direitos. É no passivo que eu registro as minhas obrigações. E quando eu falo de obrigações, eu tenho obrigações com terceiros, que é o chamado passivo exigível, e obrigações com sócios ou acionistas, que é o chamado patrimônio líquido. Essa composição de ativo, de bens, direitos e a composição do passivo total com obrigações e patrimônio líquido não é exatamente a composição técnica do balanço patrimonial. E quando eu falo composição técnica, estou falando da composição descrita na Lei 6404 e também em normas de contabilidade. Como é a composição técnica do balanço? Bom, aqueles bens e direitos que eu disse para você que estão registrados no ativo, eles são organizados tecnicamente em ativo circulante e ativo não circulante. Aquelas obrigações com terceiros, conhecido como passivo exigível, estão organizados tecnicamente no passivo circulante e passivo não circulante, e a junção desses dois é que eu chamo de passivo exigível. Além disso, temos o patrimônio líquido, que é um grupo descrito na Lei 6404, tá? Trouxe aqui rapidamente, né, a informação sobre o patrimônio líquido, que é uma obrigação com sócios ou acionistas, formado a partir do aporte de recurso dos sócios que nós registramos em uma conta chamada capital social. É uma conta que faz parte do patrimônio líquido. Até aqui tranquilo, certo? Agora um ponto importante. Vimos no início dessa aula que os componentes do patrimônio devem ser avaliados economicamente, ou seja, eu consigo atribuir um valor para esses componentes do patrimônio, certo? Então, eu vou ter registrado no meu ativo todos os bens e direitos que essa empresa possui, alguns exemplos aqui, todos os bens e direitos e todos eles com os seus respectivos valores, ou seja, quanto essa entidade, essa empresa possui de caixa em determinada data, em banco em determinada data e valores a receber dos seus clientes, por exemplo. O mesmo para o passivo. Eu vou ter todos os componentes do passivo com os seus respectivos valores, tá? Então, contas com seus respectivos valores. O que acontece ao final do período? Ao final do período, nós vamos somar toda a composição do ativo e toda a composição do passivo. E eu obrigatoriamente vou trazer aqui, ao final do meu balanço patrimonial, o valor total do meu ativo e o valor total do meu passivo. Ok? Depois que eu faço a somatória da composição do meu ativo e a somatória da composição do meu passivo, é fundamental que esses dois valores sejam iguais. Quando isso acontece, acontece o que nós dizemos na contabilidade, que é o meu balanço fechou. Meu balanço fechou por quê? Porque eu tenho meu total de ativo igual ao total de passivo, tá? É fundamental que isso aconteça. Portanto, eu posso afirmar que o ativo total tem que ser igual ao passivo total. E é daí que surge a minha equação fundamental da contabilidade. Porque agora eu vou fazer, então, a abertura
dessa informação aqui. O meu ativo total tem que ser igual ao meu passivo exigível, que é composto pelo circulante e não circulante, tudo bem? Mais o patrimônio líquido. Essa é a equação fundamental da contabilidade. É a equação que me demonstra como o meu balanço patrimonial tem que ser. Ele tem que fechar, ele tem que ter valores iguais no ativo e no passivo total. Tranquilo? Vamos resolver uma questão de prova para fechar esse raciocínio da equação fundamental, e ela diz o seguinte: o contador observou, ao analisar a equação patrimonial da companhia Raio de Luz, que o valor total do ativo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nesse caso, aí ele traz várias alternativas que chegam na minha resposta da questão. Vamos resolver essa questão e o que eu vou fazer? Eu vou transcrever essa informação da questão e vou te dizer que o meu ativo, ele corresponde ao dobro do patrimônio líquido, certo? Agora, eu vou substituir essa informação na minha equação fundamental. Então, eu vou dizer que meu ativo é o dobro do PL, que vai ser igual ao passivo exigível, mais patrimônio líquido. Vou mandar esse patrimônio líquido para o outro lado da igualdade, vou ficar 2PL menos PL igual ao passivo exigível e chego na seguinte informação: patrimônio líquido é igual ao passivo exigível. O gabarito da questão está aqui, ó, letra A. Nesse caso, o total do patrimônio líquido é igual ao total do passivo. Tranquilo, pessoal? Equação fundamental também pode ser cobrada em prova através de questões numéricas. Então, a questão pode trazer para você diversas informações de bens, direitos e obrigações e pede, por exemplo, o total do PL. Existem questões trabalhando esse tipo de raciocínio. Não é um assunto difícil e é um assunto que salva aí algumas questões de contabilidade para você. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tiver sugestão, se você quiser ver alguma dica, alguma aula relacionada a um assunto específico, coloca aqui também. E é isso, pessoal. Encerramos então essa aula. Bons estudos para você e até a próxima.